Isabela Parente, que sempre quando vem pro programa nos ajuda nessa participação maravilhosa dela, nesse bate-papo, onde a gente ajuda você que está assistindo o nosso programa e a todos nós aqui do estúdio também, porque a gente aprende, e a gente aprende sempre com grandes profissionais e especialistas como essa linda. Tudo bem? Muito obrigada, seja bem-vinda. É sempre um prazer estar aqui com prazer. você. Nossa, minha maravilhosa ela. E a gente vai falar sobre perda de cabelo. E tem algumas informações, parece que nós mulheres... Eu imaginava assim, não, são mais os homens, mas nos últimos tempos realmente tem acontecido? Será que as mulheres são uma parcela grande de mulheres que estão perdendo as madeixas, né, os cabelos? Sim, Vanusa, infelizmente sim, a gente muitas vezes associa a perda de cabelo aos homens, porque a gente associa a calvície, que é realmente mais comum nos homens, mas já tem muita mulher com calvície também. Só que quando a gente vai avaliar várias outras causas de queda de cabelo, a gente tem sim uma participação importante das mulheres, como por exemplo, na queda de cabelo que a gente chama de eflúvio telógeno, que acontece após o parto, após a parada do anticoncepcional. Então são situações que são muito mais comuns, são exclusivas na verdade do universo feminino, né? Então a gente realmente tem muita mulher com queda de cabelo. Nossa, então a gente vai já começar a falar sobre esse assunto, porque se uma grande parcela de mulheres, de pacientes, entre essas parcelas de pessoas são mulheres, deve ter um porquê, né? Pelo menos é o que a gente imagina. E aí a gente imagina as infecções, os hormônios, né? Alguma coisa, o estresse. E vocês viram que agora há pouco eu estava conversando com vocês em casa e falando justamente sobre esse contato que as mulheres estão tendo no dia a dia de colocar qualidade de vida. Parece que elas estão percebendo que o estresse também mexe com os hormônios, né? Que o estresse, a preocupação demais vai mexer também com seus cabelos. E não é só isso, a gente não fala na questão extremamente da vaidade, porque nós sabemos que cabelo é algo que mexe com a nossa vaidade, sim, né? Muito. Pele é algo que mexe com a nossa vaidade. E quando você vai sentindo que o seu cabelo não tá legal, aquilo ali mexe com a sua autoestima. Com certeza. É um dos principais motivos que levam as pacientes a nos procurarem essa questão de, meu Deus, meu cabelo ele era cheio e agora ele tá muito menos, ou às vezes até, né, Vanusa, situações em que a paciente ela perde totalmente o cabelo, então são situações realmente muito estressantes para a paciente. E sim, eu sempre bato muito em cima da tecla da qualidade de vida quando a gente vai abordar uma paciente com queda de cabelo, porque a gente sabe que isso influencia sim. Não é óbvio a única causa, mas com certeza tem influência. Pronto. E aí a gente toca nesse assunto de estresse e ao mesmo tempo a gente fala de problemas de saúde, porque parece que algumas doenças elas aparecem mais, principalmente quando você traz esse lado do mental, sistema nervoso, né, à tona. Sim. É impressionante, sim, né? Por exemplo, na gravidez, queira ou não queira, por mais que tenha a questão da anestesia, que envolve várias coisas, mas a mulher ela fica mais tensa, a mulher fica mais nervosa, porque seja de alegria ou até mesmo daquela preocupação, ansiedade de imaginar o que vem, como vai ser, vai dar tudo certo, porque a intenção da gente é claro que dê tudo certo, mas envolve de tudo um pouco. Aí eu queria que você me falasse das doenças, né, que afetam esse couro cabeludo e a gente tocar nesse assunto dos cuidados que a mulher tem que ter. Porque alguns parece que só vai ser feito com tratamento, outros não nem com tratamento, né? Sim, exatamente. Assim, quando a gente vai avaliar a queda de cabelo de uma forma geral, né, Vanusa? A gente sabe que queda de cabelo, eu sempre falo assim, é um sintoma como se fosse, por exemplo, uma febre. Quando você tem uma febre, você pode ter uma febre porque você tem uma infecção de garganta, você pode ter uma febre porque você tem uma pneumonia ou outras doenças. Assim também é a queda de cabelo. Então, queda de cabelo é um sintoma, é um sinal que pode estar associado a vários diagnósticos. Então, as doenças de cabelo, elas têm nomes, certo? E quando a gente vai pegar um pouco essa questão do estresse associado com doença de cabelo, a gente fala muito de uma condição que é o eflúvio telógeno, também chamado de eflúvio telógeno agudo. É uma situação em que a gente tem uma alteração do nosso ciclo capilar e que a gente passa a ter um aumento dos fios na fase de queda. Essa alteração ela pode estar associada ao estresse, principalmente se for um estresse emocional muito grande, e aí geralmente a perda ela vai surgir ali 2, 3 meses depois.
está associado a outros tipos de estresse, como por exemplo, o estresse cirúrgico, paciente que perde muito peso. Então hoje a gente também tem muitas pacientes usando medicamentos até para ter uma autoestima melhor, mas isso associa uma grande perda de peso e a paciente ela realmente vai perder o cabelo. Então esse é um diagnóstico que eu acho sempre interessante e que eu queria começar falando dele porque na verdade é o mais comum do consultório, é o que a gente mais vê. Então é importante que essas pacientes com queda de cabelo, elas nos procurem para que a gente avalie, dê o diagnóstico e a partir daí faça o segmento. Certo? Bom, durante muito tempo, minha mãe sempre dizia, olha, cuidado com essa história de ficar pintando o cabelo direto, tem que ter cuidado. Químicas também podem trazer problema para esse couro cabeludo. E o que a gente tem percebido? Queremos chamar a atenção para a quantidade de produtos que nós temos hoje no mercado. Antigamente você tinha um shampoo, uma marca de shampoo, uma marca de condicionador, uma marca de produtos de tinta, né? Sim. E era aquilo, pronto, acabou. Sim. E muitas vezes a mulher não tinha nem esse costume de ficar o tempo todo ali pintando as madeixas. E aí o que me chama bastante atenção é que hoje você chega, enfim, no estabelecimento e você não sabe nem o que escolher de tanto produto que tem, principalmente para os cabelos. Eu queria que você chamasse a atenção sobre o cuidado, não com os produtos necessariamente, mas com aquela ideia que a mulher muitas vezes não tem e que ela só vai para o cheiro. Ela vai para o cheiro, ela acha cheiroso, eu vou levar esse aqui. A questão de olhar a bula também influencia? Com certeza, Vanusa. Essa questão do tratamento dos cabelos, né, é algo que vem crescendo realmente. A gente tem vários produtos e a gente sabe assim, que existem tratamentos que são excelentes, já outros a gente tem que ter um cuidado, uma parcimônia maior. Então, por exemplo, essa questão do salão, né? A gente sempre bate em cima dos alisantes. Então, a gente sabe que alguns alisantes não são permitidos pela Anvisa. Isso tem que ser realmente muito cuidadosa essa análise para que seja usado primeiro um alisante que seja seguro. Sim. Em seguida, né, a gente sempre orienta que o alisamento, via de regra, ele vai ser sempre prejudicial em algum grau para o cabelo, mesmo aqueles alisantes que são liberados pela Anvisa. A gente sabe que cabelo tem muito a ver com autoestima, que tem paciente que quer alisar o cabelo, ela só se sente bem assim. Ok, o que a gente orienta? Pode alisar, um alisante que seja liberado pela Anvisa, não fazer alisamentos tão frequentes, tentar espaçar mais, ver se deixa ali 2 vezes no ano. Porque mexe logo com a raiz do cabelo. Sim. O alisamento, ele não vem da metade do cabelo para baixo, ele vem justamente da raiz, que mexe com o couro cabeludo. Exato. Né? E aí tem gente que quer alisar e ficar loira no mesmo dia. Aí já não dá. Então, cuidado com essa questão de associação de químicas, né? Lembrar que a pintura é uma química. Se for ficar loira, tentar ficar no máximo 2, 3 tons abaixo do seu tom original, não baixar tanto, porque isso também prejudica muito o cabelo. Então, assim, hoje a gente, graças a Deus, tem muitas opções para cuidar dos cabelos, né? Todo mundo consegue melhorar a sua autoestima em relação a isso, mas tem que tomar cuidado com as coisas que podem estar piorando. Tem que ficar atento, Sim. né? Existe alguma composição que ela é perigosa relacionado a estar muitas vezes em alguns produtos? O mais perigoso que a gente tem mais, assim, cautela realmente é em relação ao uso do formol, né? O formaldeído. Ele é proibido, na verdade, ele não pode ser utilizado, mas a gente ainda tem algumas realidades em que ele está presente em alguns produtos ou ele é acrescentado, então esse a gente tem que tomar cuidado. A amônia também presente em algumas tinturas, a gente tem que tomar um cuidado em relação a ela, pelo risco realmente de dermatites, de irritação do couro cabeludo, certo? Então são 2 substâncias que... Por que eu toquei nesse assunto, doutora? Primeiro porque eu quero chamar a sua atenção. Às vezes você está passando por algum problema de doença, às vezes você está tendo alguma infecção e às vezes você não tem ideia que seus cabelos já estão caindo, né? E aí tem gente que diz assim, não, mas comigo não deu problema. Mas ainda continua se falando que cada pessoa é uma história diferente. Então você não pode se basear pela sua amiga. No meu cabelo deu certo, mas de repente você não sabe como é que está a sua saúde. Né? Você pode estar passando por algum problema de hormônio, você pode estar passando por algum problema sério de estresse, depressão, alguma situação na sua vida diferente da sua amiga. Então é importante a gente falar sobre esse assunto, né? E aí eu queria que você me falasse de algumas doenças relacionadas, como por exemplo, a alopécia androgênica.
que é, na verdade? Pronto. A alopecia androgênica ou androgenética é a calvície, né? E a gente sabe que a calvície ela pode afetar homens e também mulheres. 50% das mulheres, Vanusa, depois dos 50 anos vão ter algum grau de calvície. Quer dizer, metade para mais. Então, é uma condição de cabelo super prevalente, né? E ela tem a ver, principalmente, com a genética, mas a gente sabe que ela, sim, é agravada pelo estresse. Então, quando a paciente ela leva um estilo de vida ruim, dormindo mal, se alimentando mal, abusando de álcool, não praticando exercício físico, sendo sedentária, ela pode sim ter a sua calvície agravada. Isso já tem estudo demonstrando. Então, se de repente ela tinha um grau de calvície que ficaria ali numa calvície leve, ela pode ir para um grau maior ou avançar mais rápido essa calvície ao longo dos anos. Isso daí chama bastante atenção, né? Principalmente para as mulheres ficarem atentas. E a alopecia areata? Pronto. A alopecia areata já é uma doença autoimune do couro cabeludo, em que o nosso corpo ele produz anticorpos contra o nosso próprio cabelo. E isso leva à perda desses fios, que pode ser desde placas, formam como se fossem umas rodelinhas sem cabelo, até, pessoal, todo o couro cabeludo atingido, tá? A pessoa ficar totalmente careca e até totalmente sem pelos no corpo, sem sobrancelha, sem pelos nos braços. Então, é uma condição que pode ser muito grave em termos de afetar o cabelo. Quer dizer, não é só no couro cabeludo, né? Ela pode mexer em várias partes que tenha pelo, né? Sim, pode mexer. E aí muito se discute se essa doença tem ou não a ver com o estresse. O que a gente orienta? Qualidade de vida é sempre importante, então por que não ter uma boa qualidade de vida? E a notícia boa é que essa doença, Vanusa, o tratamento dela tem avançado muito. Então, recentemente foi liberado, acho que há 2 semanas atrás aqui no Brasil, um medicamento que ele está revolucionando o tratamento dessa doença na Europa, já pacientes totalmente sem cabelo há anos, voltando a ter cabelo. E a gente está com essa novidade boa aí para o nosso país. Chegando em primeira mão aqui dentro do Bom Dia, aqui praticamente no nosso programa aqui de Teresina. Mas assim, o que chama bastante atenção, ainda a gente tem que alertar a mulherada, é que deve ter alguns sintomas para a pessoa começar a perceber. Porque às vezes o cabelo vai caindo, você não vai percebendo. Sim, né? Com você não vai percebendo. E aí tem algum sintoma, o que a gente pode observar? Às vezes os cabelos estão caindo, pra gente entender que pode ser hormônio. Às vezes a tua unha tá fraca, né? Existem algumas situações que podem chamar a atenção e o teu cabelo pode estar incluído nessa história? Com certeza. Sempre que o nosso organismo ele vai mal, ele dá sinais, né? Então, a queda de cabelo aumentada, ela é um sinal. Mas, às vezes, a paciente não percebe que ela tá com queda, porque ela fala, meu cabelo sempre caiu, tá caindo como sempre caiu. Sempre foi pouquinho. Sempre foi pouquinho. O que eu sempre oriento? Prestar atenção na qualidade da fibra, se essa fibra tá ficando mais fina, se o cabelo tá quebrando. Prestar atenção se o volume do cabelo tá diminuindo. Então, de repente, você antes fazia um rabo de cavalo, dava 2 voltas na liga, agora você tá dando 3. Prestar atenção no couro cabeludo também, se o couro cabeludo não está ficando aparente. Então, quando você parte o cabelo, será que você não está conseguindo ver mais pele ali por baixo? Esses são sinais que nos remetem ao fato de que talvez essa queda de cabelo não seja uma queda de cabelo normal. Talvez você esteja precisando realmente passar num dermatologista e ter uma análise, um diagnóstico, um tratamento para essa queda. Relacionado ainda à calvície, na mulher, acontece de que forma? É diferente do homem? Felizmente é diferente, né? Porque o homem, enquanto ele tem um potencial de sim ficar totalmente careca em alguns casos, né? As mulheres não. Na calvície feminina, o que a gente tem? Um afinamento dos fios. Então, os fios eles vão ficando, a cada ciclo capilar, a cada renovação, o fio ele vai ficando mais fininho. Então, o que a mulher ela percebe? A mulher calva, ela percebe que o couro cabeludo está mais aparente. Ela consegue ver por transparência a pele do couro cabeludo através do seu cabelo. Essa é a principal sintomatologia, é o principal sinal de calvície nas mulheres. Felizmente, elas não tendem a ficar carecas como os homens, mas é uma condição que sim incomoda muitas delas, principalmente quando é severa, né? Bom, ultimamente a gente tem ouvido muitas dicas e conselhos de alguns chás, de alguns banhos, de algumas dicas que as pessoas costumam dar.
Como a gente pode chamar a atenção dessas pessoas relacionadas a esse assunto? Principalmente, você pode tomar isso, você pode comer aquilo, que vai melhorar o seu cabelo. Olha, se você passar um chá X nas suas madeixas, você vai ver como você vai aumentar seu cabelo. Isso é mito ou isso é verdade? Isso na verdade, é um grande mito para a maioria das situações, né? E é uma coisa que retarda muito o diagnóstico. Então, geralmente, quando a pessoa está com queda de cabelo, ela começa a falar para a vizinha, para a amiga, para a mãe, tô com queda de cabelo. Aí sempre tem alguém para dar uma opinião, né? Usa esse shampoo, eu usei essa loção, melhorei, tomei essa vitamina, melhorei. E na verdade, pessoal, o que eu sempre bato na tecla, queda de cabelo é um sintoma, é como febre. Você precisa saber por que você está caindo seu cabelo. Então, às vezes a sua vizinha perdeu o cabelo por um motivo que é totalmente diferente do seu. E o que funcionou para ela não vai funcionar para você. Então, os pacientes, eles às vezes perdem tempo e dinheiro também, porque tudo tem um custo, com tratamentos que são pouco eficientes. E pode acontecer muitas vezes, ou não, de você usar um produto que no lugar de ajudar, vai cair mais o cabelo. Sabe que acontece mesmo, Vanusa, principalmente vitamina A. O excesso de vitamina A, ele é ruim para o cabelo. Então ele leva à queda. E às vezes tem muito paciente que fica tomando vitamina de forma indiscriminada, que nem precisaria, e vou tomar essa vitamina aqui, vou tomar mais essa. Quando você vê a vitamina A, acaba aumentando mais do que deveria. Melhor que se alimente, né? Se alimente direitinho, misturando tudo que tem que ser misturado, do que ficar tomando essas vitaminas. Sim, tem que tomar cuidado. Isso foi algo que aconteceu muito da pandemia pra cá. Sim. Nunca as pessoas tomaram tantas vitaminas, né? Muitas pessoas, inclusive a vitamina C, que foi usada de uma forma até exagerada. Sim. Existem pessoas que todo mês estão na vitamina C e às vezes nem precisa. Sim, né? Vitamina C, vitamina D, né? E a gente sempre alerta. Falta de vitamina é ruim, excesso também pode ser prejudicial. Então o ideal realmente é dieta balanceada, como você bem ponderou, e fazer as reposições que estão faltando, né? E como é que a gente pode ajudar esse couro cabeludo quando o assunto são produtos que aquecem as nossas madeixas? A gente vive num clima extremamente quente e muitas vezes se usa muito secador, se usa muita prancha. Como a gente deve alertar essas mulheres? Pronto. Protetor térmico fundamental, né? Então hoje a gente tem nas farmácias, nos supermercados, protetores térmicos. Sempre que for usar chapinha ou secador de cabelo, aplicar o protetor térmico. Evitar o uso excessivo de chapinha. A chapinha ela é pior do que o secador, porque na chapinha você tem realmente um dano mecânico, temperaturas ainda mais altas diretamente em contato com o cabelo. Então, assim, chapinha o mínimo possível. Secador, se puder, tentar secar um pouco mais longe, não colocar o jato em contato direto com o cabelo. Então, se conseguir deixar ali 10, 20 centímetros para fazer mais um modelamento do que aquela escova mesmo, é mais saudável para o fio. Pronto. E faltou algum alerta aí pra gente chamar a atenção de quem tá assistindo o nosso programa? Ainda chamar a atenção para a questão do estresse, né? A gente vê hoje uma mulherada que tá começando a se preocupar, estão se unindo por algum propósito bem maior. Sim. E a gente fica feliz por isso, né? Com certeza. Se estressar menos, né? Com certeza. A qualidade de vida é fundamental para tudo na nossa vida, né? Para a pele e para o cabelo não é diferente. Então, todo paciente que passa comigo para alguma queixa capilar, ele sempre sabe o que eu vou perguntar. Está se alimentando, quantas horas está dormindo, exercício físico, se está praticando, porque realmente é algo que eu acredito que vai fazer influência. Óbvio, não é a causa de tudo, mas influencia. E se a gente puder estar ajudando nesse sentido, a gente vai estar atuando. Agora eu não posso deixar de conversar mais um pouquinho aqui com ela rapidamente para ela me dizer. Existem pessoas que dizem assim, meu cabelo é muito pouco. Pronto, vamos para uma artista nacional, Xuxa, sempre teve muito pouco cabelo. Pode acontecer também de você não ter quedas de cabelo, mas ter um pouco cabelo? Sim. A vida toda? Sim, genética. Infelizmente, genética é algo que a gente tem ainda muito pouca influência, né, em termos de tratamento. E a gente sabe que é a genética que determina muitas vezes a espessura do nosso fio e até o potencial de crescimento. Então, Vanusa, para você ter uma noção, por exemplo, o nosso fio ele pode crescer de 2 a 6 anos. Pacientes que têm uma capacidade de crescimento de cabelo por 2 anos, ela sempre vai ter um cabelo menor do que alguém que tem uma fase de crescimento que dura 6 anos. E isso a gente ainda não consegue atuar tanto. Então é importante a gente avaliar também o que é constitucional ou até o que é relativamente normal para aquela fase de vida. Por exemplo, o envelhecimento. Com o envelhecimento o cabelo envelhece também e a fibra modifica. Algumas pessoas têm sorte, né? Porque eu conheço algumas mulheres que chegaram na terceira idade com cabelão, né? Algumas mulheres se deram muito bem, têm um cabelo bem cheio.
pode ter a ver também com a genética, né? Com certeza. Mas a gente sabe, passou para a terceira idade, aquele cabelo ele vai ficar um pouco mais fino, né? Vai. E os cabelos grisalhos também, eles de uma certa forma, a gente sente que eles ficam mais grossos, isso é verdade? Totalmente verdade. O fio, quando ele embranquece, ele fica mais grosso e ele fica mais irregular. A fibra tem uma qualidade um pouquinho pior. Então é muito comum mulher no processo de envelhecimento falar: meu cabelo era tão liso, era tão maleável, agora parece que ele tá duro. Verdade. E isso acontece mesmo, né? E a gente também lembra que esse processo do embranquecimento dos fios tem a ver com a genética e também a gente já sabe, tem trabalho mostrando, também tem a ver com estresse. Então, picos de estresse, eles embranquecem o seu fio de uma forma mais rápida. E essa mulherada que tá chegando aí na menopausa tem que ter muito cuidado, porque a menopausa traz de tudo um pouco, né? Sim.